E aqui eu falo para as pessoas que aspiram a entrar na liderança comercial, ou que querem melhorar, né, para aquele que é líder já, querem melhorar o seu resultado. Não é aquele que está na zona de conforto, não. Que está na zona de conforto, tudo bem, mas é aquele que quer melhorar o seu resultado, né? E aqui eu estou trazendo a segunda parte, pessoal, um pouco da minha trajetória, de algumas situações que eu vivi para poder chegar em cargos de liderança e ao mesmo tempo alguns erros que eu cometi, né? Então, assim, vou dar continuidade aqui, trouxe para vocês aí as primeiras partes, né, de tudo que aconteceu. Agora eu trago aqui o próximo vídeo, que é essa empreitada que eu tive que fazer, principalmente no início da minha trajetória, e aí eu trago aqui um pouquinho para vocês. E no momento ali que eu parei, pessoal, no último vídeo, que eu estava falando que estava lá na Bahia e de fato não deu certo porque a fábrica começou a apertar lá a questão financeira com os escritórios e eu estava no escritório lá da Bahia e Sergipe, a coisa apertou de tal forma que eu já não tinha mais como continuar lá no escritório, né? Então, assim, doeu muito para mim. E eu, assim, sinceramente, pessoal, eu vi o cenário fechando ali em 2011 e era para me ter feito um dos grandes erros, era para me ter feito um plano de ação naquela hora, né? Assim, naturalmente, pessoal, a gente, com o tempo, a gente vai percebendo que cada pessoa, ela tem naturalmente um tipo de emoção, né, que ela convive mais na vida dela, né, naturalmente. Tem pessoas que convivem mais com a raiva, às vezes um mais com medo, às vezes um mais, né, enfim, tem alegria e tal. E assim, na época, eu tinha bastante medo e o medo ele meio que paralisa a pessoa, né? Meio não, ele paralisa, né? E aí esse é que é o problema do medo, né? Como ele paralisa, ele te deixa ali numa situação que você não faz o correto, que é o quê? Quando você trabalha muito a questão da emoção do medo ali, o ideal é que você trabalhe a ação, uma superação, né? E naquela época foi onde eu aprendi de fato a ter que reverter esse tipo de quadro, né? E quem trabalha liderança, pessoal, aí é que está um ponto-chave aqui que eu passo para vocês, né? Se você se conhece um pouco e principalmente com as tuas experiências, se você sabe que tipo de emoção, né, tu transita mais, se é mais na raiva, que quem trabalha mais na raiva, assim, natural, isso, pessoal, isso são coisas que são intrínsecas ali, já estão contigo desde a tua infância, né, desde quando você é mais jovem. Então, quando você percebe e se conhece um pouco mais, e você percebe que aquele tipo de emoção ele é mais presente dentro de você, dentro dos acontecimentos que vão, né, permeando ali tua vida, então tu diz, cara, se eu sou um cara muito mais do medo, eu tenho que ter uma contrapartida, eu tenho que ter, né, o medo ele paralisa você, então eu tenho que ter uma superação, uma ação ali, né, para poder reverter o quadro do medo. E naquela época, pessoal, muito imaturo talvez, ou realmente eu não tinha experiência para que tal situação que ocorreu, eu financeiramente me apertei muito. Foi um aperto financeiro grande que eu tive naquela época. E aí eu digo, cara, isso você, né, sendo o principal da casa, né, tendo esposa, tendo filho, eu sou o cara principal ali no papel principal de colocar o dinheiro em casa. Então, me apertei muito e travei naquela época, né, fiquei travadão, não busquei sair realmente da zona de conforto ali, talvez. E fiquei vendo o ciclo pegar fogo cada vez mais naquela época. Então, chegou um momento em que tanto o escritório ele não queria que eu saísse assim de alguma forma, mas ele percebeu que era, né, era impossível a minha continuidade devido à questão financeira, e ao mesmo tempo o escritório tinha que dar seus caminhos, continuar, e eu tinha que buscar o meu caminho. Então surgiram aí umas 2 ou 3 oportunidades, graças a Deus na época, mas eram oportunidades, pessoal, que eram ligadas ao varejo. E a minha vida de mais de 10 anos, de 10 anos naquela época, de mais de 10 anos, eu posso dizer, de trabalho, era uma vida focada a escritório de representação, objetivos de um dia ser representante comercial, de um dia assumir um cargo de liderança, quem sabe, dentro de uma fábrica.
enfim, um mundo de sonhos e assim, uma cabeça totalmente voltada, uma mentalidade voltada para um caminho totalmente diferente do que era o varejo. E surgiram oportunidades, 2, 3 oportunidades de varejo. Eu disse, cara, na palavra que a gente fala hoje, eu teria que mudar muito o meu mindset, né, para poder, de fato, dizer assim, cara, tem que ser resiliente, né, me superar de fato e entrar. E eu fui. Voltei para o Ceará, fui para o interior do Ceará e fui trabalhar no varejo. Cara, assim, foi uma experiência muito boa de ter entrado lá para trabalhar no varejo. Né? Foi um curto espaço de tempo, mas aprendi demais. Foi uma das escolas assim que eu aprendi demais ali, porque o varejo ele ensina muito de fato. Mas ao mesmo tempo eu percebi que estava muito distante da minha linha, de onde eu realmente queria estar, né? E não estava feliz assim, pessoal. Quando eu entrei, voltei para o Ceará, fui para o interior do Ceará morar e tudo mais. E foi até uma experiência boa nesse sentido também, porque eu nunca tinha morado no interior de fato, né? Eu sempre fui um cara de região metropolitana e tal, de morar em capital. E fui para o interior. É bom você ter essa experiência também. E fui lá e morei. E trabalhei no varejo. Mas, cara, assim, foi assim, eu chorei muito na época porque estava longe, distante dos sonhos que eu tinha, do que eu realmente, dos caminhos que eu queria traçar para o futuro. Porque talvez o empreendedorismo, ser um empreendedor, de trabalhar no varejo, tudo bem, é uma coisa que fosse, né? Eu disse, não, é possível, eu posso trabalhar isso no futuro, não tem um problema. Mas ainda não era aquilo que eu queria naquele exato momento, né? Então, assim, minha esposa viu o momento que eu estava passando ali, que eu não estava feliz. Ela, naturalmente, você chega em casa, você é um ser humano só, né? Dentro do trabalho, lógico, você está com seriedade, trabalhando, focado e tal ali. Mas quando você chega em casa, você é um ser humano. E minha esposa começou a perceber que eu não estava feliz, eu não estava bem, eu não estava legal, né? E isso começou, pessoal, a meio que me matar psicologicamente, né? Eu comecei a emagrecer, perdi 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu já estava perdendo assim de 5 quilos já, eu já não estava mais feliz ali onde eu estava. Minha esposa disse, cara, tu conhece muita gente. Tu sempre foi um cara que, né, isso eu estou usando palavras da minha esposa, principalmente na época. Então ela dizia assim, cara, tu conhece muita gente. Tu tem uma facilidade de relacionar com muitas pessoas. E tu, nessa trajetória de mais de 10 anos que tu teve, tu deixou um legado aí de conhecer muita gente. Então por que tu não busca novamente essas pessoas e de repente pode vir uma oportunidade lá e talvez a grande oportunidade que você esteja, né, buscando venha daí. E aí eu comecei a redigir meu currículo de fato, né, deixar ele bem atualizado. Minha esposa me ajudou na época, busquei modelos de currículos mais atualizados. Comecei isso 2013 e aí comecei a disparar para algumas pessoas que eu conhecia. Passei e-mail, na época ainda não era tão assim difundido algumas redes sociais, mas comecei a disparar. Eu tinha um Twitter na época, eu acho que, né, o Twitter e o Facebook só. E assim, e comecei a entrar em contato com algumas pessoas e ligar, e enfim, foi mais ou menos uma empreitada de 1 mês e meio. Quando eu menos espero, pessoal, veio a oportunidade que eu tanto queria. Eu não imaginava que ia ser essa oportunidade, eu pensava que era alguma coisa ligada à representação comercial. E de repente veio uma oportunidade de ser, primeira oportunidade de ser regional, de ser um gestor regional aqui no Nordeste. E fui para confecção, como é segmento moda que eu trabalhei na minha vida toda, eu estava no varejo de confecção, então não era muito distante, era mais a questão de realmente de assumir um cargo de liderança dentro de uma fábrica, que por mais que seja regional, mas é liderança, é dentro da fábrica, é você ter contato com a equipe de representantes, é você estar ligado a pessoas da fábrica. E eu digo, cara, e foi uma grife na época, então assim, e é um cara que me colocou lá, eu conheci, ele era gerente. Volto mais uma vez a falar, pessoal, na época quando eu lá no iniciozinho eu via os gerentes da fábrica que eu trabalhava no escritório, e vários gerentes iam lá, e um desses gerentes eu me aproximava ali no momento do atendimento, ele estava com um cliente dentro do escritório, né, estava com
com o vendedor atendendo, enfim, passava ali dentro do showroom, olhava ele atendendo com o gerente, com o cliente, e eu aproveitei aquele momento de bate-papo e tudo mais, e sempre fazendo relacionamento, e lá na frente isso vingou. Veio a oportunidade, é um cara que eu posso dizer assim, que é meu padrinho, de vez em quando a gente bate um papo, um cara que tem, nossa, um professor assim enorme para mim, e ele foi lá e me deu a primeira oportunidade. Eu digo, pronto, cara, o importante é a primeira porta abrir, e essa porta veio, abriu. Lembro na época que eu chorei bastante com essa oportunidade, assim, porque, cara, é o que eu queria, era essa oportunidade. Enfim, aí entrei na fábrica, lá no Paraná, interior do Paraná, lá pertinho de Maringá. Passei 2 anos lá, entrei em 2013, né? Cara, foi assim, foi emocionante na época, a primeira viagem, cheguei lá, né? Ansioso por todas as empreitadas que eu ia ter que encarar e tudo mais. Conhecer os pares, né, que a gente fala, que os gestores das outras regiões também do Brasil, não conhecia nenhum deles, né? Não tinha nem conhecimento, não conhecia, né? E quando eu cheguei lá, eu fui, né, também recebido por esse cara que me deu essa oportunidade, que é um cara fantástico, né? Enfim, nossa, foi assim, foi um momento assim feliz. E muitas vezes, pessoal, quando eu tô passando por algum momento difícil, eu lembro dessa vitória, né? Eu lembro dessa vitória, eu lembro desse momento que eu passei. Eu digo, cara, foi um momento de superação, né? Lógico, minha esposa me ajudou demais, né? De coisas também que eu tinha plantado no passado, ela trouxe para mim. E aí eu disse, cara, é ali mesmo, o caminho é esse, o foco foi esse, né? Passei 2 anos lá, até que o projeto, né, que já estava meio que se encerrando ali, e esse projeto me ajudou a entrar nos outros. Foi assim, foi o alicerce, foi onde foram 2 anos de aprendizado, conhecimento, conhecendo gestores de outras regiões, conhecendo gestores de outras regiões ali, né? E desculpa, conhecendo gestores de outras regiões, conhecendo outros gestores dentro da fábrica também. E nossa, foi fantástico. Então, foi civil de alicerce. Em 2015 eu fui para outra fábrica, onde eu fiquei o ano de 2015 todinho também. Mas essa primeira fábrica que eu fiquei lá do Paraná, que depois eu fui para Santa Catarina em 2015, fiquei 2013, 2014 lá, 2015 eu fui para essa outra. E assim, essa me serviu de alicerce para todas as outras que eu trabalhei, né? Foi uma virada de chave ali muito grande, pessoal, para mim, muito grande, né? Eu lembro e me emociono toda vez quando eu lembro assim daquele momento ali, daquela virada de chave, onde eu estava no varejo, trabalhando ali como gerente de uma loja. Era boa a oportunidade porque eu aprendi demais, estava no interior do Ceará, né, no convívio também de boas pessoas e tudo, mas eu sabia que eu acho que eu poderia buscar mais, né, e minha esposa me ajudou. Na época, como eu falei para vocês, eu tinha perdido muito peso, eu estava muito magro, né? Psicologicamente eu não estava legal, eu não estava com a mente forte para poder dar continuidade onde eu estava. E de fato teve essa virada de chave, onde eu enviei o currículo para pessoas onde eu conhecia, e lá eu consegui entrar. E de lá, pessoal, eu me entreguei à oportunidade, me entreguei de fato, de coração, assim, né? Errei, tive momentos de erro, né? Lógico, mas não foi naquele momento ali os erros, assim, logo de início, porque a fábrica, de fato, as pessoas ali me tiveram bastante paciência, principalmente nos 90 dias iniciais, onde, lógico, eu me entreguei tudo, né? Mas eu tive que encarar situações assim que tinham representantes antigos ali, e quando eu entrei, a fábrica já sinalizou que tinha que mudar.
e eram representantes que praticamente estavam ali desde o início da fábrica ali, e o cara tinha um lá que era bem antigo, e eu tinha que fazer desligar aquele profissional, né? O primeiro desafio assim de cara, logo nos primeiros dias, ó, esses caras aqui a gente vai precisar trabalhar para poder tirar, e você vai ser o agente principal disso. Então, mexer em pontos assim, em assuntos difíceis logo de cara. Eu também errei de alguma forma, porque eu me aproximei muito do representante, né? Que eu tive que tirar. Eram dois, mas um deles eu me aproximei muito, fiquei muito, talvez, pessoalmente ligado com o cara, e eu acho que a gente tem que ter transparência, né? A gente tem que ter muita transparência, a gente tem que ter todo o cuidado de abordagem com a equipe que a gente tem, né? Saber lidar ali com as dores também deles do dia a dia, que a gente sabe que a equipe de campo passa por muitos desafios, né? Mas eu me aproximei muito e acabou que não foi bacana, não foi fácil aquela virada ali no início, as primeiras, né? Apesar de ter me doado bem e ter, né? Mas aí, enfim, eu não tive, talvez, pessoal, naquela época, até busquei capacitação, assim, algum curso de liderança na época que me ajudasse. Mas, enfim, um curso assim que pudesse me dizer assim, cara, eu dei esses erros aqui, mas qual seria uma forma de virar, qual seria a forma de virar a chave aqui e dizer assim, cara, para que eu não cometa mais esses erros aqui, quais os erros eu poderia cometer e ter aquela, dizer assim, cara, agora eu quero melhorar. E ficou faltando, sabe? Ficou faltando isso. Ficou faltando um curso, alguma coisa assim que pudesse me dar esses direcionamentos, essas orientações, e por isso que eu trago aqui o curso para vocês. Trago porque eu sei que tem colegas, tem pessoas que querem entrar, querem aspirar, mas ao mesmo tempo não estão preparadas. Né? Não tem assim uma fonte realmente dizer, cara, aquele cara ali, se eu fizer o curso dele, eu tenho certeza que ele vai me dar uma bagagem suficiente, porque eu não vou cometer aqueles erros, eu já vou estar mais preparado e vou ter com certeza mais sucesso no meu trabalho. E foi nessas visões foi que eu disse assim, cara, eu vou levar, eu tenho certeza que eu vão ter pessoas que vão fazer esse curso e vão ter uma virada de chave, vão mitigar ali aqueles erros e vão superar com mais rapidez, e a carreira vai ter uma carreira com mais sucesso, com mais rapidez, né? E não vão ser necessários passar 5, 10 anos talvez errando e tudo mais, e não, aqui com um curso rápido, com um valor assim pequeno, o cara, poxa, rapidinho ele teve os aprendizados de feedbacks, de situações, de erros que eu cometi na prática, que eu coloquei lá no curso, e aí eu tenho certeza que vocês vão ter mais sucesso, né? Então, e aí, pessoal, 2015 veio, né? Fui para minha segunda fábrica, né? Um momento, né? De poder trazer aquele, né? Aí eu entrei numa fábrica com um perfil diferente, já em Santa Catarina, para poder ser regional, Norte e Nordeste, e ainda peguei uma parte do Sudeste. Então, assim, abrangi mais minha área de conhecimento, não fiquei só no Nordeste, como na primeira, fui para o Norte, onde realmente eu não tinha muita expertise, e também fui para o Sudeste, fui para Minas e Espírito Santo. Minas Gerais, aqui dali é um país gigantesco, né? Pessoas maravilhosas, conheci muita gente bacana que eu falo até hoje, muita mesmo. Pessoas que me ensinam muito. E lá eu fiz muitas viagens lá com a equipe de lá, tinha 3 representantes lá na época. Um fazendo a Zona da Mata e a região sul, outro fazendo capital e regiões mais próximas, outro fazendo o norte, ali o Vale de Jequitinhonha e o Triângulo. Então eu viajei essas regiões durante um período, e morando aqui no Nordeste, morando lá no Ceará. E cara, assim, foi show, foi muito bom. Só que eu tinha um gerente lá que era mais assim, um cara que eu falo até hoje, também aprendi demais, mas ele era um cara muito analítico, então peguei um perfil diferente isso é bom, você pegar um perfil de liderança, assim, um cara que você pega como líder diferente, ele vai lapidar você em alguns pontos que você às vezes não tem muita expertise, então te tira da zona de conforto.
né? Isso é bom, eu fiquei, né? É um cara que eu sou grato até hoje. E mas ao mesmo tempo ele, assim, foi duro, foi árduo ali, né? Tinha algumas coisas que eu não sabia, não tinha muito conhecimento, principalmente de análise. Ele é um cara muito forte de análise, então, para poder principalmente montar planos de ação. E aí o cara, eu vi, assim, foi duro. Ele exigia muito, assim, dessas minhas análises. Eu não era um cara tão aprofundado em análise, então tive que aprender, eu tive que buscar realmente conhecimento nessa parte. E outra coisa, né? Ele exigiu um trabalho de campo muito forte, não que os outros não tivessem, na outra fábrica que eu estava anterior eu não tivesse, mas essa exigiu. Eu tive que, assim, teve uma situação que eu tive que sair de casa, eu lembro como foi num dia 30 aproximadamente de julho, foi mais ou menos dia 30 de julho. Cara, eu passei uns 25 dias assim de campo, né? E eu já passei até mais, mas naquele momento, na carga que eu tinha o dia todo viajando, à noite fazendo análise para poder passar durante o dia para a equipe, à noite também passando para a equipe e trabalhando e viajando direto, e final de semana não parava, e era análise, e era não só análise, mas outros trabalhos também que eu tinha que fazer, executar. Cara, foi árduo ali, né? Foi árduo, eu me vi realmente numa situação assim bem de profunda imersão, e eu sabendo assim, cara, eu não sabia que até limite eu ia dar, assim, na quantidade de viagens e carga administrativa. Quando eu vinha para casa, que eu ficava no home office, era uma semaninha e já tinha que bater campo já na semana seguinte para passar mais 15, 20 dias de estrada. Então foi assim, não que eu não possa fazer hoje isso, eu faço sem nenhum problema e até gosto, mas na época eu lembro que foi árduo, foi difícil. E assim, eu tinha que começar a trabalhar uma linha de liderança que não era muito assim, era sair um pouco dessa parte de não só levar o cara só na parte da empatia, mas também tinha que trabalhar uma linha um pouco mais dura com alguns representantes e com alguns liderados. Eu disse, cara, fugir um pouco da minha linha de trabalho e, enfim, foi muito bom, aprendi. E final de 2015 veio uma grande oportunidade, que era de entrar no Grupo Malve. Aí foi outra parte da história, pessoal, que eu passo para vocês, de outros erros que eu cometi que foram sérios. Esses aí foram divisores de água da minha, né, vida profissional. E mais uma vez eu falo para vocês, pessoal, não espere ter uma longa jornada de trabalho para poder você entrar num cargo de liderança, né? Tem aqui o curso que eu passo aqui para vocês, e tenho certeza que vocês, vendo esse curso, vocês vão estar mais preparados e não vão precisar cometer certos erros, e vão estar mais ali, né? Muitas vezes a oportunidade ela vem quando você está preparado, e eu tenho certeza que você, vendo esse curso, você vai estar mais preparado. Sou Eloy Braga, especialista em gestão comercial, e trouxe aqui para vocês um material maravilhoso nessa história aqui, e vou ter outra parte depois para vocês. Um abração.